Opa, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o que é preciso para ser um escritor, né? O que você precisa para ser um escritor? Eu vou estar eu estou organizando outros projetos e um deles é uma espécie de podcast, né? Só o áudio e tal, aqui para esse canal, né? Na verdade eu estou organizando bastante coisa para esse canal e eu espero que dê certo, né? Bom, primeiramente, né, o que é preciso para ser um escritor? Eu costumo falar que nada, né? Você não precisa de nada, a priori, né? De início. Você não precisa de absolutamente nada para ser um escritor. Isso não quer dizer que você vai ser bom, né? Ou que você, na verdade, a tendência é que você seja um escritor ruim. Mas você não precisa de nada para ser um escritor, né? O que é um escritor? Um escritor, ele é um contador, né? Ele conta algo, ele conta as histórias. Ele narra, é um narrador, né? E isso vai desde um escritor filosófico até um escritor literário, né? Seja narrando suas ideias na filosofia, explicando suas teses na teologia e contando suas histórias e sentimentos, né, na literatura, seja poesia, poema, fantasia, romance, etc. Então, você não precisa de nada, né? Imagina só que eu fico paraplégico, né? Meu tetraplégico, eu só mexo a cabeça. Só consigo falar. Não vou conseguir escrever, no sentido literal. Mas eu posso narrar, eu posso editar, né? E aí? Quem ainda é o escritor? Minha esposa pode escrever, ela vai ser ghostwriter, ou eu sou escritor ainda? Conseguem compreender? Eu ainda sou o autor, eu ainda sou o escritor. Óbvio que o escritor remete à escrita, né? O ato de escrever. Mas a gente está falando no sentido aqui pessoal, no sentido privado da palavra e não no sentido literal da palavra, né? Então, o que é preciso para ser um escritor? Mais uma vez, nada. Mas o que é preciso para ser um bom escritor? Para mim, antes de saber escrever, porque escrever, você pode escrever tudo errado e pagar um editor, um diagramador, um revisor, ele vai corrigir tudo, né? Como acontece sempre. É para isso que ele existe. Antes, a primeira coisa, a coisa fundamental que um escritor precisa para ser um bom escritor é ler. Ler. Uma vez no Reddit, eu falando com num sub que era sobre escritores, eu falei, olha, para ser um bom escritor é indispensável ser um excelente leitor, um leitor assíduo. Discordaram de mim porque não sei o que, não necessariamente, você pode perder a originalidade e tal, etc. Aí que tá. O original nada mais é do que a comunhão, né, a combinação de dois originais, né, ou mais. O que isso quer dizer? É, Quando você cria algo, não é nenhuma novidade diante daquilo que já foi criado, né? Só que o que torna algo original? O que torna algo original é a maneira como você conta aquilo. Por exemplo, quantos romances de gente que fica doente com câncer e tem um amor ali que precisa vencer, pelo qual precisa vencer. Essa história já é manjada, né? Todo mundo já sabe, já é batida. Só que a gente tem diversas formas de narrar essa história. O próprio Deadpool, né, o personagem da Marvel, os filmes, tanto os filmes quanto os quadrinhos, eles narram isso. É uma abordagem quanto ao câncer, na verdade. A maneira como o Deadpool no primeiro filme, né? No segundo e terceiro a gente... isso não é tão... Não, nem vem ao debate, né? Mas o primeiro filme, né? A maneira como ele lida com o câncer, tudo aquilo, é uma maneira, né? O Amor para Recordar, acho que é de câncer também, é um romance muito antigo que assisti com minha mãe quando era criança. É uma maneira, né? A Culpa das Estrelas é outra maneira. Então, assim, é o mesmo tema com abordagem diferente. Onde está a originalidade? Na abordagem. Na verdade, vamos supor que você vai escrever uma história com elfos. É... Qual a sua diferença com o Tolkien? É a abordagem. Como é essa história dos elfos? Eles têm personalidade própria. Eles têm uma cultura diferente da... Eita, já, espera aí. Eles têm uma cultura própria, uma religião. Eles têm... Tá entendendo? É uma abordagem diferente, com temáticas parecidas, né? Então você... A originalidade que faz parte de ser um bom escritor, tá bom?
para mim, um bom escritor é um escritor original. Por quê? Porque originalidade para mim é isso aí. Né? Originalidade não é você criar do nada uma língua do nada. Não. O Tolkien criou uma língua melhor do que qualquer pessoa possa criar, acho que na história da fantasia, sinceramente falando. Eu mesmo, pro meu universo de Crônicas, tenho uma língua, a Beneleriano. Pretendo fazer vídeos falando sobre ela aqui. Mas nem se compara com Tolkien. Mas é original, tem motivo de existir, etc e tal. Então, tudo depende da abordagem, entendeu? Para ser um bom escritor depende da abordagem. Óbvio que envolve técnicas narrativas, isso é tudo que a gente já falou aqui no canal, em vídeos anteriores. Mas, como eu falei, algo fundamental para você ser um bom escritor é a leitura. A leitura, ela traz sim a originalidade no seu perfil de escritor. Porque, como eu sempre falei, acho que eu já falei aqui em outro vídeo, mas eu sempre falo para os meus amigos, os outros amigos escritores, se você quer escrever fantasia, não leia livros de fantasia. Né? Não leia livros de fantasia. Óbvio que você pode ler, mas como inspiração, não leia livros de fantasia. Porque o world building, se você é um world builder, acho que é assim que fala, você é um criador de mundos, você vai se deliciar criando o seu mundo. Mas você pode se perder nisso daí. Porque ninguém lê uma história de fantasia somente pelo mundo. Uma hora pode até começar a se interessar por isso, né? Por conta disso, mas uma hora ela vai parar. Por quê? Porque não existe trama. E a trama se constrói com narrativa. A narrativa se constrói com história. Né? Se é uma história boa para contar, você não tem uma narrativa boa. Né? Você pode até ter uma narrativa boa, mas não é uma narrativa interessante. Então, assim, eu falo, leia. Primeiro, leia. Quer ser um escritor? Leia. Segundo, leia livros. Não é divergente, mas diferente do tema que você está escrevendo. Por exemplo, escrevendo fantasia, vou ler Dostoiévski. Ah, mas eu estou escrevendo um romance psicológico, então vai ler fantasia. Né? Ah, não, eu estou escrevendo romance policial. Estou escrevendo romance policial, então vai ler fantasia e ler terror. Ah, não, eu estou escrevendo terror, então vai ler fantasia e romance. Por quê? Porque é só assim você vai... Primeira coisa, se livrar de vícios que o gênero, cada gênero tem, porque senão você vai se viciar, a sua escrita vai ser viciada no gênero. E segundo, só assim você vai aprender a desenvolver melhor os seus personagens naquela trama. Porque quando a gente escreve sobre um tema, como eu falei, vou repetir novamente para fixar na cabeça de vocês, a tendência é a gente se fixar naquele tema. E a gente vai se perder, meu amigo. Né? A gente vai se perder. Quantos capítulos não tive que reescrever do Crônicas por conta de que eu ia me perdendo pelo mundo, pô. Né? Eu sabia o que estava acontecendo, sabia a história que eu tinha que contar, mas eu ia me perder, não, porque o mar, porque a criatura, o céu é assim, a cultura desse povo não vai, entendeu? Não é assim que funciona. Você pode fazer isso, claro, você pode, mas há momentos e momentos. Ainda mais para os leitores atuais, né? Os leitores atuais não são os mesmos leitores de Tolkien. Entendeu? Não são, não tem nenhuma comparação. O cinema estava nascendo na época de Tolkien. A gente não, a gente tem uma coisa de consumo rápido. Então, se você quer ser lido, você não tem que escrever rápido, mas você tem que ser. Você tem que persuadir o seu leitor a gostar da sua história. Não tem jeito, não tem pra onde correr, entendeu? É assim que tem que ser feito. Isso de modo algum é ruim. Você não pode esperar honestidade, como eu falei já em um vídeo, eu aconselho muito que você veja esse vídeo, de como o tempo ele é valioso, acho que eu postei esse vídeo sim. Você não pode cair nessa fantasia de que o leitor ele tem uma obrigação de fazer uma leitura honesta do seu livro, que ele tem que ter sim interesse pelo seu livro. Não, você que tem que criar esse interesse no leitor. Você não pode obrigar o leitor, não, ninguém gosta do meu livro porque o povo de hoje não lê. Não, meu amigo, você tem a obrigação de atrair leitores, sim. É óbvio que é mais difícil ter leitores com o pessoal que está preocupado com qual tatuagem a Anitta fez esse mês, né? Então, tipo assim, é muito difícil, né? Só que você não pode se preocupar, você não pode escrever para quem não lê. Você escreve para quem lê, entendeu? Você escreve para quem lê. Você não tem que se preocupar com quem não lê. Esse pessoal que não lê, eles não vão ler seu livro. Ele não lê nem o que já tem. Né? Então se preocupe com as pessoas que já leem muito e atraia elas para o seu livro, porque é elas que vão ler seu livro. Não são pessoas que estão pregadas no celular o dia todo. Elas não vão ler seu livro, elas não estão nem interessadas. Elas não leem nem o que elas gostam. Tá bom? Então, se preocupe com os leitores de verdade. Tá? Então, para ser um bom escritor,
é fundamental que você leia, né? Leia. Então, você tem que ler. Você não pode deixar de ler. Por quê? Porque se você pegar, se você já escreveu alguma coisa, se você pegar as suas histórias, cara, manda pra mim. Eu vou deixar meu e-mail embaixo se você tem uma história. Eu posso fazer uma análise e faço um vídeo aqui no canal, até para ajudar a divulgar seu trabalho. Você vê que tem um vício se você não ler. Ele vai ter um viciozinho, vai ter, tipo assim, não, tá muito clichê no tema, entendeu? Tá muito. Porque, por exemplo, Watchmen é tão bom porque ele foge disso. Ele foge completamente da linha de super-herói. Mas é um HQ sobre super-herói. Mas ele foge. É tipo assim, a narrativa é outra curva, é outra parada. Entendeu? The Batman, o do Matt Reeves, porque é tão bom. Porque ele foge da narrativa, é outra narrativa, outra parada. E o Batman, no caso, um adendo aqui, ele sempre foi isso. Ele é um fora da curva. Quando o Superman tá voando pelo céu, salvando. O Batman ele não é assim. O Batman nunca foi assim. O Batman ele é um policial, cara. Ele é um policial, entendeu? Ele age como se ele fosse um detetive mesmo. E ele é, no sentido prático da palavra, ele é um detetive. Então, assim, olha como a narrativa. Mas ele é um super-herói. Então a narrativa é outra parada, né? A gente vê no final do The Batman, do Matt Reeves, o Batman como um herói. Mas é aquele sentimento diferente, porque ele foi construído de maneira diferente. Ele não é o herói, ele não é o Superman. E Gotham não vê ele como Superman. Vê ele como Batman. Por quê? Porque a narrativa ela foi construída dessa maneira. Deu pra entender? Então, leia. Leia muito, muito, muito mesmo. E aqui não quero entrar na parte do eruditismo. Não, você tem que ler. Não. Eu tô focado na parte da escrita. Leia para escrever bem. Se você não ler, a sua escrita ela vai ser viciada. Viciada nos temas que você trata. E isso é um problema muito grave mesmo. Porque você não vai conseguir leitor. E se você conseguir escrever uma história, ela vai ser bem, bem meia boca mesmo. Sem profundidade, superficial. O World Building pode estar uma maravilha, pode ser um mundo perfeito. Sabe? Excelente, assim, criativo pra caramba. Mas se você não tem uma história para esse mundo, e melhor, se você não sabe contar essa história, meu amigo, você está escrevendo para si mesmo. Né? E assim, ninguém escreve no fundo. No fundo a gente escreve para si mesmo, mas no fundo todos nós queremos ser lidos. Tá bom? Então é isso, é o vídeo, né? De hoje, vou gravar já um vídeo logo aqui em seguida, né? Eu espero que você goste e muito obrigado. Até a próxima.